Paz do Senhor, igreja. Vamos para um devocional. Eu preparei aqui um assunto que é muito importante para a vida de um cristão, que é sobre o perdão. Creio que quando Jesus ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele pegou todas as questões mais importantes na vida de um cristão e principalmente no reino de Deus. Né? É como se quem já estudou já deve ter passado por isso. Quando a professora pedia para fazer um resumo, você pegava as partes mais importantes do livro ou de um capítulo para poder colocar no seu resumo, pegava as partes mais importantes. E creio que Jesus também fez isso conosco, né? Ele fez um resumo, que eu creio que é a oração, sobre as partes mais importantes do reino de Deus. Ele nos disse assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nessa questão de dívida, o Senhor está querendo dizer, está se referindo sobre os nossos pecados. A primeira coisa que devemos saber é que Deus não aprova a falta de perdão. Mais para frente, essa oração está escrita no livro de Mateus, capítulo 6, e mais para frente Jesus ainda fala: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. E em Isaías, capítulo 59, versículo 2, está escrito o seguinte: as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Né? Deus ele não aprova a falta de perdão. E essa questão de que os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, lá em Gênesis a gente pode observar, se eu não me engano, no capítulo 3, quando Adão e Eva comem do fruto proibido e eles identificam que eles estavam nus, e quando eles ouvem a voz de Deus se aproximando deles no jardim, eles se escondem. Ou seja, o pecado ele vai nos afastar da presença de Deus, né? Quando eles ouvem a voz de Deus vindo do jardim, a primeira coisa que eles fizeram, eles nem pensaram, eles se esconderam, né? De vergonha de Deus observar que eles estavam ali nus, né? Então a gente sabe que o perdão, o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. O segundo ponto que eu quero frisar é que o perdão ele não é uma opção. Deus não colocou assim: você escolhe se você quer perdoar ou não. Olha só o que Jesus diz em Lucas 17, versículo 3 e 4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. E Pedro, lá em Mateus capítulo 18, ele fez uma pergunta a Jesus, né? Acho que ele meio que queria fazer uma sugestão, né? Ele deu uma sugestão. Ele se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha aí a sugestão. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, é um número bem razoável aí que você deve perdoar o seu irmão. E o que acontece também quando a gente não perdoa? Se a gente já tem que perdoar, é porque aquela ofensa magoou você,
né? Machucou você de alguma forma. E aí, quando a gente deixa de perdoar as ofensas que as pessoas praticaram contra nós, nós começamos a carregar certos pesos, né? Você começa a se sentir mais cansado, mais fraco espiritualmente, porque a mágoa, a raiva, o ressentimento vai se tornando peso na sua vida espiritual. É como se, por exemplo, você morasse em uma escadaria enorme. E aí você foi no mercado e fez uma compra do mês. E aí você tem que subir aquela escada para poder deixar a sua compra até a sua casa. Quando você não tem nada, você não carrega nada, você está com as mãos vazias, não está carregando nada, é mais fácil você conseguir subir e chegar até o topo daquela escada. Mas quando a gente carrega muito peso, fica mais difícil, a gente precisa ficar parando e respirando e buscando ter forças para continuar. E muitas vezes isso acontece na nossa vida espiritual. Às vezes você não consegue sentir aquele amor, aquele amor que você teve desde o início, quando você aceitou Jesus. Às vezes você não tem forças para orar, você não tem forças para ler a palavra, você no louvor não consegue se entregar da mesma forma que você se entregava antes, porque às vezes você está carregando peso demais. E aí você não tem forças, você precisa parar toda hora e respirar e voltar a tentar buscar novamente a força para você continuar. Então a falta de perdão, ela nos dificulta para chegar mais próximo de Deus, para sentir mais a presença de Deus, né? Então, o perdão, vimos que Deus não aprova o perdão, a falta de perdão, e o perdão ele não é uma opção. E o perdão também ele não é um fingimento, né? Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32, fala o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Né? Ou seja, lá na oração mesmo fala: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Como você quer que Deus perdoe seus pecados se você não perdoa quem pecou contra você? Né? E o perdão, ele não é esquecer. Isaías 43, 25 fala: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Ou seja, é o Senhor que apaga as nossas transgressões. E em Lucas também fala uma passagem que é muito interessante. O próprio Jesus nos deu essa parábola para entendermos a importância do perdão. Ele fala: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amara mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Mais para frente ele nos fala: mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ou seja, e Deus nos fala, né? Amai-vos a Deus acima de todas as coisas e amai-vos o seu próximo como a ti mesmo. Então nós devemos perdoar os nossos ofensores, aqueles que nos ofenderam, nos caluniaram. Nós devemos orar por essas pessoas e perdoar, para que assim Deus possa nos perdoar pelas nossas transgressões. E o amor, ele vem de Deus, né? Em 1 João, capítulo 4, fala sobre o amor de Deus, aquilo que vem de Deus. Se você ama, você tem o Espírito de Deus. Então, assim, que vocês possam ser edificados por essa palavra,
Que Deus abençoe vocês, que vocês possam meditar sobre o perdão, porque o perdão ele é muito importante na vida do cristão. E eu espero que Deus abençoe vocês. E fica aí o meu devocional. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam ficar com a paz do Senhor Jesus.